para o bem humano, para o bem social, basta que o regime político seja democrático, basta que haja um sistema de participação popular ou das massas nas principais escolhas? Será que é só isso? Vamos ver o que a igreja diz, e precisa esse sistema, essa forma, este meio que a democracia está numa base sólida de reconhecimento dos direitos, de reconhecimento da verdade, do verdadeiro bem, dos direitos fundamentais. Vamos ver juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui juntos novamente para buscar o verdadeiro bem, né? Para irmos atrás, galgar aquilo que é o bem do ser humano, o bem da humanidade, o bem de todos nós como pessoas e também como comunidade, como sociedade. Vimos já vários pontos importantes da lei moral, busca da verdade, a transcendência, a vida espiritual, as virtudes. Vimos que o ser humano tem uma dimensão comunitária, então ele precisa da comunidade, que essa comunidade precisa de uma ordem, que precisa de um Estado, o Estado é um bem. Vimos vários aspectos importantes, a necessidade de submissão do Estado à lei moral natural, também o Estado está submisso ao que é detentor da soberania, que é o povo, a população. E o compêndio de doutrina social da igreja, hoje nós vamos falar um pouco mais dele, ele faz questão de fazer uma avaliação sobre a democracia, sobre o sistema democrático. O que acontece é o seguinte: ao longo das épocas, as organizações sociais e estatais vão mudando no mundo, vão mudando no Ocidente. E elas foram ficando tão diferentes umas às outras que é difícil um pouco fazer uma comparação histórica com uma organização estatal, por exemplo, de hoje, como era na Idade Média. É uma coisa completamente diferente. As instituições, a maneira de ser da Idade Média não pode ser aplicável hoje, como as de hoje não poderiam ser aplicáveis na Idade Média. Né? Na Idade Média, hoje nós consideramos poder estatal, não estava concentrado num Estado. Havia o rei, que tinha determinados poderes, havia o senhor feudal, que tinha outros poderes, e havia a igreja, havia as corporações de ofício, e esses poderes, eles dividiam o poder, né? Essas instituições dividiam o poder. Nenhuma delas tinha um poder hegemônico. Hoje nós temos o Estado Civil, o governo civil, ele é um poder praticamente hegemônico. Quem determina as regras é ele. Por isso, essa avaliação da democracia, ela é uma avaliação muito aplicável à realidade que nós vivemos hoje. Então, esses princípios de que nós retomamos agora, que nós já vimos tantas vezes, né, de necessidade de submissão do Estado à lei moral natural e à comunidade, né, à população, que é a detentora da soberania, elas são especialmente importantes de se ressaltar no nosso tempo, em que existe essa hegemonia do poder estatal, para que ele não se torne tirânico. Quando você tinha uma divisão do poder assim, igreja, corporações de ofício, senhor feudal, rei, naturalmente eles limitavam uns aos outros. E eventual excesso de um ou equívoco de um era compensado por alguma ação do outro. E as pessoas, né, os servos, podiam buscar refúgio em uma ou em outra autoridade se alguma se apresentasse abusiva. Isso não há hoje, né, em que existe essa concentração. Então, mais do que nunca, é preciso estabelecer e verificar os limites deste Estado. Também da democracia. Nesse sentido, é claro que a igreja faz a avaliação de que o sistema, de que os regimes democráticos são muito melhores do que os regimes autoritários ou que os regimes totalitários. Não tem nem discussão nisso aí, né? A democracia ela é evidentemente muito melhor. Mas ela possui alguns limites e ela precisa ser observada algumas coisas. Esses princípios da doutrina social da igreja, esses princípios da lei de Deus, né, de se seguir a vontade de Deus, sejam aplicados na organização estatal. Então, o compêndio de doutrina social da igreja vai fazer essa observação. Muito está baseado na carta encíclica do Papa São João Paulo II dos centésimos anos, né? Que é a carta encíclica que ele publica por ocasião dos 100 anos da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que iniciou, né, digamos assim, a falar esses documentos magisteriais específicos sobre a doutrina social da igreja.
Então diz o compêndio número 406. Um juízo explícito e articulado sobre a democracia se encontra na encíclica Centésimos Anos. A Igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando tal se torne oportuno. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes que usurpam o poder do Estado a favor dos seus interesses particulares ou de objetivos ideológicos. Então, vamos parando por aqui, interrompendo. Aqui o compêndio já faz uma primeira observação muito importante. É muito importante que o poder ele não seja subtraído por algum grupo que se instale ali no cume do governo, né, no controle do Estado. A democracia, ela num primeiro momento, ela tem essa tendência de que venha do povo a autoridade, né, que venha do povo. Mas ela por si mesma, ela não pode garantir absolutamente que algum grupo assim, então que algumas dezenas de pessoas ou centenas ou determinadas famílias, oligarquias tomem conta do Estado. Acabem de tal forma ocupando postos chaves do Estado que consigam manipular a máquina da própria democracia e se manter no poder, evitando que outras forças da sociedade, outros grupos da sociedade, outros grupos humanos, outros grupos políticos cheguem ao poder, ainda que suas ideias tenham uma ampla maioria da aprovação popular. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer também não só pelas oligarquias, mas pode acontecer, ele diz assim, grupos ideológicos, por objetivos ideológicos. Então, também que determinadas ideologias acabem se apropriando do Estado. Isso não pode acontecer. É uma maneira de ser, de ver e tal, que ela se aproprie, que ela impeça que outras se expressem, que outras se manifestem, que outras participem do jogo político, proponham coisas nas casas legislativas e, sim, tenham reais chances de alternar no poder. Segue o compêndio no mesmo número 406. Uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma reta concepção de pessoa humana. Ela exige que se verifiquem condições necessárias, quer da promoção dos indivíduos, quer através da educação e da formação nos verdadeiros ideais, quer da subjetividade da sociedade, mediante a criação de estruturas de participação e corresponsabilidade. Então, a democracia ela vai precisar então desses elementos, né, de participação, então, instituições que favoreçam que se mantenha sempre viva essa possibilidade de participação popular, mas também uma verdadeira formação, verdadeiros ideais, verdadeiros valores que possam edificá-lo. Isso significa dizer, e é o que ele vai continuar a dizer a seguir, né, os valores da democracia, que não é qualquer sistema de valores que pode basear um bom sistema político. De número 407, uma autêntica democracia, e aqui ele está falando, colocando como se uma autêntica democracia fosse o real bem. Não é somente o resultado de um respeito formal de regras, mas é o fruto da convicta aceitação dos valores que inspiram os procedimentos democráticos. A dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos do homem, o fato de assumir o bem comum como fim e critério regulador da vida política. Senão ao consenso geral sobre tais valores, perde o significado da democracia e se compromete a sua estabilidade. Então, a democracia, ela não é simplesmente um sistema formal. Não, então, one man, one vote, por exemplo. Uma pessoa, um voto. Ela não é só isso. Nós temos que... Por que existe isso? Porque existe a dignidade da pessoa humana. Porque toda pessoa humana é infinitamente digna e, portanto, ela não pode ser excluída da participação política. Então, por isso que existe esse one man, one vote, ou algum sistema que seja democrático. Pode acontecer de se manter essa forma, uma pessoa, um voto, mas daí a pouco se desrespeitar a dignidade da pessoa humana. Sempre o exemplo supremo é a retirada da vida
dos bebês no ventre materno. Você está violando os direitos humanos, que é a base da democracia, que é o que gera essa possibilidade da escolha da população direta, do conjunto da sociedade. Se você desrespeita isso, você minou a base. Ou se você retira de algum grupo humano, o nazismo fazia com os judeus, por exemplo, esses grupos subhumanos, retira direitos fundamentais, ou porque pensam de determinada maneira, porque são de determinada etnia, se perde direitos. Isso aí é uma violação de direitos humanos que já não há verdadeira democracia se há isso. Então, há valores que são pré-democráticos, digamos assim. Precisam ser reconhecidos antes de qualquer democracia para que a democracia seja boa, para que seja um bem mesmo. Segue o compêndio no mesmo número 407, outro parágrafo apenas. A doutrina social individua um dos riscos maiores para as atuais democracias no relativismo ético, que induz a considerar inexistente um critério objetivo universal para estabelecer o fundamento e a correta hierarquia dos valores. Hoje, é uma outra citação da Centésimos Anos, hoje tende-se a afirmar que o agnosticismo e o relativismo cético constituem a filosofia e o comportamento fundamental mais idôneos às formas políticas democráticas, e que todos quantos estão convencidos de conhecer a verdade e firmemente aderem a ela não são dignos de confiança do ponto de vista democrático, porque não aceitam que a verdade seja determinada pela maioria ou seja variável segundo diversos equilíbrios políticos. A esse propósito, é necessário notar que se não existe nenhuma verdade última que guie e oriente a ação política, então as ideias e as convicções podem ser facilmente instrumentalizadas para os fins de poder. Uma democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história demonstra. Então o que ele está dizendo? Hoje existe uma ideia muito disseminada de se dizer o seguinte: não, como nós somos democráticos, nós podemos escolher qualquer coisa. A maioria definindo que A é bom e pronto. Mas amanhã a maioria pode dizer que A é mal. E aí A vai ser mal e nós vamos seguir por isso. Então, e colocam como isso sendo a democracia. Esse relativismo total, essa possibilidade de mudança total. Então, para as pessoas que pensam assim, aqueles que creem numa verdade, por exemplo, a vida humana é sagrada. Essa pessoa é uma pessoa perigosa. Quem acredita nisso é uma pessoa perigosa. Por quê? Porque ele acredita nisso independentemente de uma maioria. Então, ele não vai ceder a uma maioria que diga que a vida humana não tem um valor sagrado intrínseco. E como nós queremos que qualquer coisa que a maioria diga seja a verdade, essa pessoa que crê numa verdade absoluta, ela não se encaixa no perfil democrático. Isso é o que eles dizem. Mas é claro que está equivocado. Porque se você não dá valor à dignidade da pessoa humana, a todos os seres humanos, logo alguns vão valer mais que os outros, e logo esse princípio da maioria vai cair, e alguns que vão ter melhores condições, quer pela sua posição política, quer pelo seu manejo de diversos poderes estatais, quer pela sua inteligência, pela sua malícia, pela sua eloquência, e vão se tornar os detentores de um poder tirânico, totalitário. Comunismo, nazismo, fascismo viveram isso. Fizeram assim. E fizeram graves violações de direitos humanos, totalmente contra a verdadeira democracia que a igreja defende, mas talvez numa aparência democrática. Então, isso nós temos que combater. E combater como? Para buscar o verdadeiro bem, nós temos que ter os valores na base de qualquer sistema, e do sistema democrático, do regime democrático. Valores, bens, verdades morais, lei moral natural que a tudo baseia. Voltamos sempre ao mesmo. Por exemplo, direito à propriedade é natural, direito à intimidade é natural, direito à integridade física, à vida, à liberdade. São direitos que não podem ser violados. Que as pessoas têm por si, que os estados só podem reconhecer, que não podem limitar ou revogar, eles não criam. Voltamos ao que nós já dissemos aqui, mas aqui a igreja está falando, o compêndio está falando especificamente da democracia, do sistema ou do regime democrático. Segue o compêndio. A democracia é fundamentalmente um ordenamento e, como tal, um instrumento, não um fim.
O seu caráter moral não é automático, ele não é necessariamente bom, mas depende da conformidade com a lei moral, a qual deve se submeter, como qualquer outro comportamento humano. Por outras palavras, depende da moralidade, dos fins que persegue e dos meios que usa. Nós tínhamos falado tudo isso, o companheiro tinha falado tudo isso em geral e agora fala especificamente com relação à democracia. É preciso admitir os valores fundamentais. É preciso estar baseado na lei moral natural, no certo e no errado, na verdade. Não é a democracia, não é o voto, não é a escolha de uma maioria que vai determinar o bem e o mal e que pode fazer tudo. Não é. Se tentar fazer isso, vai gerar sempre males terríveis, com terríveis violações de direitos humanos. Então, que nos ressalta o compêndio de doutrina social da igreja hoje. Nós poderíamos falar mais aqui, mas se tornaria muito extenso para um único vídeo. Ficamos por aqui. Essa é a busca do verdadeiro bem. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, dê a conhecer os outros e conheça também as nossas outras séries, os tesouros da igreja, mergulhar no bem da igreja, a audiência da mensagem de Fátima, os desafios cristãos no século XXI, as aparições marianas, enfim, seguimos juntos. Deus abençoe a todos e até a próxima.